12ª reunião ordinária, de 11 de agosto de 2026. Boa noite, ilustres vereadores, senhoras e senhores e caros munícipes que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Em nome da população de Córrego do Bom Jesus, havendo quórum mínimo legal, declaro aberta a 12ª reunião ordinária do ano de 2026. Peço um minuto de silêncio para que possamos fazer uma oração pessoal. Leitura e deliberação da ata da 11ª reunião ordinária realizada em 25 de julho de 2026. Boa noite a todos. A ata da 11ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa do quadriênio 2025-2028. Aos 25 dias do mês de julho de 2026, às 19 horas, reuniram-se os vereadores Adair Aparecida de Moraes e Silva, Selma Cristina de Góes, Emerson Lourenço Martins, Fernando Messias Fonseca, João Batista Barbosa, Josué Roberto Raposo, Michel João dos Santos, Paulo César Francelino, no plenário da Casa Legislativa da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, sob a presidência da vereadora Tatiana Aparecida de Almeida e Silva. A senhora presidente deu início à sessão cumprimentando os nobres vereadores, os presentes e os munícipes que acompanhavam pelas redes sociais, declarando: boa noite, ilustres vereadores, senhoras e senhores, presentes e caros munícipes que nos acompanham em nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Em nome da população de Córrego do Bom Jesus, havendo quórum mínimo legal, a senhora presidente declarou aberta a 11ª reunião ordinária de 2026. Em seguida, foi solicitado um minuto de silêncio para que todos pudessem fazer uma oração pessoal. Na sequência, foi solicitado ao assessor jurídico a leitura da ata da 10ª reunião ordinária, realizada em 10 de junho de 2026, e colocada em discussão e votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Nas correspondências recebidas, foi feita a leitura da resposta do requerimento 11 de 2026. Passou a ordem do dia com a leitura, discussão e votação das seguintes indicações. Indicações 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96, todas do ano de 2026. Colocadas em discussão e votação, as indicações foram votadas na unanimidade. Na sequência, a presidente colocou para leitura os projetos de lei. Projeto de lei número 24, substitutivo 01, projeto de lei 25, substitutivo 01, projeto de lei número 28, projeto de lei número 29, projeto de lei número 30, projeto de lei complementar 1. Após leitura, os projetos foram encaminhados para as comissões. Passou para a deliberação dos projetos em pauta. Projeto de emenda à lei orgânica número 12. Parecer ao projeto de emenda à lei orgânica número 12, parecer favorável. Colocado em discussão e votação, a emenda à lei orgânica municipal aprovado por unanimidade no primeiro turno. Emenda ao projeto de lei número 20 de 2026, parecer favorável. Colocado em discussão e votação, a emenda foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 20 de 2026 estabelece as leis de diretrizes orçamentárias. Parecer favorável. Colocado em discussão e votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 27 de 2026. Denomina a nova biblioteca da Escola Municipal Monsenhor Afonso Ligório Rosa. Parecer favorável. Colocado em discussão e votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Deliberação do requerimento 13 de 2026. Aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar na pauta, a senhora presidente concedeu a palavra aos nobres vereadores no prazo regimental para suas considerações finais. Os vereadores que fazem uso da palavra trataram de temas relevantes ao interesse público. Encerradas as manifestações, a senhora presidente agradeceu a presença de todos, desejou uma boa noite aos presentes e aos que acompanhavam pelas redes sociais e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião. Eu, Paulo César Francelino, secretário, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente e pelos demais vereadores dessa augusta Casa de Leis. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada. Leitura e deliberação da 4ª reunião extraordinária realizada em 4 de agosto de 2026. Ata da 4ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa do quadriênio 2025-2028. Aos 4 dias do mês de agosto de 2026, às 18 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus os vereadores Adair Aparecida de Moraes e Silva, Selma Cristina de Góes, Emerson Lourenço Martins, Fernando Messias Fonseca, João Batista Barbosa, Josué Roberto Raposo, Michel João dos Santos e Paulo César Francelino, sob a presidência da vereadora Tatiana Aparecida de Almeida e Silva. A senhora presidente deu início aos trabalhos cumprimentando os nobres vereadores, os presentes e os munícipes que acompanhavam a sessão pelas redes sociais, declarando: boa noite, ilustres vereadores, senhores e senhoras presentes e caros munícipes que nos acompanham por meio das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Havendo quórum mínimo legal, a senhora presidente declarou aberta a 4ª reunião extraordinária do exercício de 2026. Em seguida, solicitou um minuto de silêncio para a oração pessoal dos presentes. Encerrado o momento de oração, passou-se a ordem do dia para a qual a presente reunião foi convocada. A senhora presidente solicitou ao assessor legislativo a leitura dos projetos de lei número 32 de 2026, o 33 de 2026 e o número 34 de 2026, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências, protocolados em regime de urgência. Após a leitura dos projetos, foram encaminhados à comissão. A senhora presidente agradeceu a presença de todos, desejou uma boa noite aos presentes e aos que acompanhavam pelas redes sociais, e sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião. Eu, Paulo César Francelino, secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, pela senhora presidente e pelos demais vereadores dessa augusta Casa de Leis. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada. Leitura e deliberação da ata da 5ª reunião extraordinária realizada em 4 de agosto de 2026. A ata da 5ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa do quadriênio 2025-2028. Aos 4 dias do mês de agosto de 2026, às 18h15, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus os vereadores Adair Aparecida de Moraes e Silva, Selma Cristina de Góes, Emerson Lourenço Martins, Fernando Messias Fonseca, João Batista Barbosa, Josué Roberto Raposo, Michel João dos Santos e Paulo César Francelino, sob a presidência da vereadora Tatiana Aparecida de Almeida e Silva. A senhora presidente deu início aos trabalhos cumprimentando os nobres vereadores, os presentes e os munícipes que acompanhavam a sessão pelas redes sociais, declarando: boa noite, ilustres vereadores, senhores e senhoras presentes e caros munícipes que nos acompanham por meio das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Havendo quórum mínimo legal, a senhora presidente declarou aberta a 5ª reunião extraordinária do exercício de 2026. Em seguida, solicitou um minuto de silêncio para a oração pessoal dos presentes. Encerrado o momento de oração, passou-se a ordem do dia para a qual a presente reunião foi convocada. A senhora presidente solicitou ao assessor legislativo a leitura do parecer referente à lei número 32 de 2026, a número 33 de 2026 e a número 34 de 2026, que autorizam a abertura de crédito suplementar e dão outras providências. Após a leitura, a senhora presidente colocou os projetos de lei número 32 de 2026, número 33 de 2026 e número 34 de 2026. Autoriza a abertura de crédito de outras providências. Em discussão. Não havendo manifestações, os projetos foram colocados em votação.
sendo todos aprovados por unanimidade. A senhora presidente agradeceu a presença de todos, desejou uma boa noite aos presentes e aos que acompanhavam pelas redes sociais e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião. Eu, Paulo César Francelino, secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, pela senhora presidente e pelos demais vereadores desta augusta Casa de Leis. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada. Leitura e tramitação das indicações. Indicação número 01 de 2026. A vereadora abaixo-assinado, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: melhorias bem como reforma, aquisição de mobília nos locais onde são realizados atendimentos da equipe de saúde da família, ESF, nos bairros do município. Solicito que sejam realizadas melhorias estruturais, aonde há atendimentos, equipe de saúde da família ESF. Essa ação irá contribuir para a qualidade do atendimento prestado, beneficiando diretamente os moradores que dependem desses serviços. A justificativa: as equipes de saúde da família ESF exercem papel essencial na atenção básica à saúde, sendo fundamental que os locais de atendimento disponham de infraestrutura adequada. Assim, faça-se necessária a realização de melhorias estruturais, bem como a reforma e a aquisição ou substituição de mobílias, a fim de garantir melhores condições de trabalho aos profissionais e um atendimento mais eficiente, seguro e humanizado à população dos bairros do município. Desta forma, conto com o apoio de Vossa Excelência. Assinado pela vereadora Tatiana Aparecida de Almeida e Silva. Eu gostaria de pedir, aos meus colegas, que compartilhem comigo aí dessa indicação, porque a gente votou aqui na extraordinária outro dia, o orçamento, e eu procurei saber, e uma boa parte é para mobília, no caso do setor da saúde. E a gente, na zona rural, em todos os bairros, a gente é bem desprovido, por exemplo, até de cadeira mesmo, que a gente usa o que ficou nas escolinhas, depois que fecharam, de bebedouro de água, para que filtros de água, não bebedouro, desculpe, colocar filtros de águas, lá nos campos até tem a maca, mas a maca é boa, mas a gente precisa, na serrinha também, de uma maca, já aproveitar que foi feita a reforma lá, e assim também nas posses, porque todo o material que a gente usa é cedido, não é da equipe de saúde da família, para ter mais um pouco de conforto, para o próprio médico, para a gente que trabalha, e principalmente para os pacientes. Passa a palavra ao vereador Fernando. Boa noite a todos e também aqui quem nos acompanha pelas redes sociais. Quero parabenizar aí a presidente pela indicação. Inclusive citou o bairro da Serrinha. Eu indiquei na emenda positiva para o próximo ano lá R$10.500. 10 mil, acho que foi isso mesmo. E para comprar mobília, para ter um ponto de atendimento digno ali para receber as pessoas ali do bairro. Parabéns ali pela indicação. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada. Indicação número 5 de 2026. A vereadora abaixo-assinado, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: estudo e fiscalização do cadastro de pousadas, chalés e do comércio local, com aplicação de medidas administrativas se necessário. Solicito a realização de um estudo detalhado sobre o cadastro das pousadas, chalés e demais estabelecimentos comerciais do município, bem como a fiscalização pela fiscal de posturas, com aplicação de medidas administrativas quando necessário, a fim de garantir a regularidade e o cumprimento da Lei Municipal 1488 de 2022.
Justificativa. O cadastramento atualizado de pousadas, chalés e demais estabelecimentos comerciais é de extrema importância para o município, funcionando como ferramenta estratégica para o planejamento urbano, a promoção do turismo e o fortalecimento da economia local. Para os empresários, o cadastro representa segurança jurídica, formalização de atividades e acesso a políticas públicas de incentivo, além de facilitar a regularização de seus empreendimentos. Para o município, manter um cadastro organizado contribui diretamente para o aumento da pontuação do ICMS Turismo, que é um recurso importante para investimentos em infraestrutura, serviços e promoção turística. Além disso, a fiscalização adequada pela fiscal de posturas garante que os estabelecimentos cumpram as normas legais, assegurando qualidade, segurança e confiabilidade para moradores e visitantes. Dessa forma, o estudo e a fiscalização do cadastro tornam-se aliados tanto do município quanto dos empresários locais, promovendo o desenvolvimento econômico, fortalecimento do turismo e melhorias da gestão pública. Desta forma, conto com o apoio de Vossas Excelências, assinado pela vereadora Tatiana Aparecida de Almeida e Silva. Essa indicação minha, eu já fiz ela o ano passado, porque a gente está aí no desenvolvimento do turismo na nossa cidade, mas a gente também precisa de parcerias, né? Meios, né? Para que esses chalés estão funcionando, as pousadas, eles também contribuam, né? Com o município. O que a gente encontra muito aí é, por exemplo, assim, várias pousadas e chalés, o pessoal veio de fora, por exemplo, de São Paulo, e que esses MEIs são cadastrados lá na cidade de São Paulo, e eles utilizam aqui. O que acontece? Não vem nenhum recurso para o município. Então, não é um valor alto, é um valor simbólico mesmo anual, né? Quando se faz o cadastro no Cadastur, mas que para o município que só vive do Fundo de Participação dos Municípios, ele é muito importante. É por questão de segurança também, você ter o estabelecimento cadastrado, funcionando certinho dentro das normas, né, legais, porque se chegar a acontecer um acidente também, né, nenhum dos proprietários, né, corre de ser punido por estar de forma ilegal. A gente tem muita gente boa que se cadastrou depois da primeira campanha que teve ano passado, mas a gente ainda precisa de mais, né? Essa é uma indicação minha para que para que o executivo tenha, né, uma postura aí através da fiscalização, né, dessas pessoas que ainda não contribuem, né? E a gente pede, né, aos proprietários, donos de chalés, estabelecimentos, que procurem, né, estar de uma forma legalizada dentro do nosso município e contribuindo, porque as cobranças são muitas e a gente, né, para realizar muitas delas, a maioria precisa, né, do dinheiro. Então, o município também ele precisa arrecadar para estar mantendo várias coisas, né? Fala a questão do lixo, a manutenção das estradas, serviços básicos. E, então, estar cadastrado, estar contribuindo para o município é de grande importância. Eu conto com a colaboração de vocês. A indicação está em discussão. Passo a palavra ao vereador Fernando. Mais uma vez, boa noite. Sobre essa indicação aí de cadastro do pessoal do chalé, eu acho que também é interessante chamar eles para a gente ouvir as demandas deles também, o que eles acham desse... Hoje é uma indicação, né? Não é um projeto. Para ouvir eles também, fazer uma... como é que fala? Audiência pública com esse pessoal aí, tá? Acho que é interessante. Obrigado. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada. Indicação número 9, de 2026. A vereadora abaixo-assinado, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: realização de estudos sobre acessibilidade e implantação de rampas, pisos táteis e retirada de postes das calçadas. Solicito que sejam realizados estudos e adotadas medidas para ampliar a acessibilidade nos prédios públicos, praças e demais espaços urbanos do município. Além disso, sugiro a análise de alternativas para proporcionar espaços mais livres,
removendo obstáculos que dificultem o deslocamento, como postes e mobiliário urbano mal posicionados, garantindo maior segurança e conforto para todos os cidadãos. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo promover maior acessibilidade e mobilidade nos prédios públicos e espaços de convivência da cidade, tornando-os mais inclusivos para idosos, pessoas com deficiência e aqueles com mobilidade reduzida. Atualmente, muitos desses locais apresentam barreiras que dificultam a locomoção, como a ausência de rampas, pisos táteis, banheiros adaptados e a presença de postes e outros objetos que obstruem os caminhos. Dessa forma, é essencial realizar estudos e implementar adaptações que possibilitem um acesso pleno de toda a população aos serviços públicos e ao lazer. Adicionalmente, visando melhorar a circulação e o aproveitamento das praças e calçadas, sugere-se a análise de remoção ou relocação de postes e outros obstáculos, garantindo espaços mais amplos e seguros para pedestres. Qualquer intervenção deve respeitar a legislação vigente e ser realizada com planejamento técnico adequado, equilibrando urbanização, acessibilidade e preservação do meio ambiente. Diante do exposto, reforça-se a importância desta iniciativa para assegurar inclusão, segurança e bem-estar à população, contando com o comprometimento da administração municipal para a implementação dessas melhorias. Desta forma, conto com o apoio de Vossas Excelências. Assinado pela vereadora Tatiana Aparecida de Almeida e Silva. A indicação está em discussão. Passa a palavra ao vereador João Batista. Obrigado, nossa presidente. Boa noite a todos, colegas, vereadores e vereadoras, funcionários desta casa e a população de Córrego que está nos assistindo pelas redes sociais. É importante esse tema, inclusive eu acredito que deveria estar no Código de Obras, que a gente está há tanto tempo a gente está querendo que aconteça. E nós não temos um Código de Obras. É impressionante, dentro do centro da cidade você tem calçada que não tem está na terra ainda, não está cimentado, tem no centro da cidade. Então, acho que tinha que ter uma obrigatoriedade também que todos os funcionários, aliás, todos os proprietários que façam suas calçadas, né? Isso é importante que garanta mais acessibilidade e segurança para a população. Essa indicação é muito importante e conta com todo o meu apoio. Obrigado. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada. Indicação número 97 de 2026, de indicação do vereador João Batista Barbosa. Indicação número 97 de 2026. O vereador abaixo-assinado, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: construção de lombadas e implantação de sinalização viária nas proximidades da Escola Municipal Monsenhor Afonso Ligório Rosa. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, a construção de lombadas redutoras de velocidade, bem como a implantação e reforço da sinalização viária nas proximidades da Escola Municipal Monsenhor Afonso Ligório Rosa, especialmente nas seguintes vias: Rua Antônio Silva Oliveira, Rua José Pereira Ramos. Solicita-se ainda que as melhorias contemplem a pintura de faixas de pedestres e a instalação de placas de advertência indicando a presença da unidade escolar, a circulação de pedestres e a existência dos redutores de velocidade. A medida se faz necessária em razão do considerável fluxo de veículos nas referidas vias, especialmente nos horários de entrada e saída dos alunos. A velocidade elevada praticada por alguns condutores representa risco constante à integridade física dos estudantes, familiares, servidores da escola, pedestres e moradores da região. A construção dos redutores de velocidade, aliada à implantação de sinalização horizontal e vertical adequada, contribuirá para a redução da velocidade dos veículos, proporcionando maior organização do trânsito e segurança para toda a comunidade escolar.
Trata-se, portanto, de medida preventiva e de relevante interesse público, capaz de reduzir os riscos de acidentes e proporcionar maior tranquilidade aos alunos e demais cidadãos que transitam diariamente pelo local. Diante do exposto, solicita-se especial atenção do Executivo Municipal para o atendimento desta indicação, considerando a importância da medida para a segurança da comunidade escolar e dos moradores da região. Desta forma, conto com o apoio de Vossas Excelências, assinado pelo vereador João Batista Barbosa. A indicação está em discussão. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada. Indicação número 98 de 2026, de autoria do vereador João Batista Barbosa. Indicação número 98 de 2026. O vereador abaixo assinado, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: realização de serviços de manutenção, limpeza, poda de mata, limpeza de bueiros e instalação de lixeiras no bairro Catiguá. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, a realização de serviços de manutenção e limpeza geral das vias públicas, desobstrução e limpeza de bueiros, poda de mato e demais ações necessárias em toda a extensão do bairro Catiguá. Solicita-se ainda a instalação de lixeiras comunitárias em pontos estratégicos do bairro, com o objetivo de proporcionar condições adequadas para o descarte e a coleta dos resíduos sólidos produzidos pelos moradores. A solicitação atende a reivindicações dos moradores da localidade, considerando que a falta de manutenção periódica tem ocasionado acúmulos de detritos, crescimento excessivo do mato e comprometimento das condições de limpeza e conservação das vias e espaços públicos. Além dos transtornos causados à população, o acúmulo de resíduos e a vegetação elevada podem favorecer a proliferação de insetos e animais peçonhentos, representando riscos à saúde e à segurança dos moradores. Da mesma forma, a obstrução dos bueiros compromete o adequado escoamento das águas pluviais e pode contribuir para a ocorrência de alagamentos durante períodos de chuva intensa. A instalação de lixeiras comunitárias também contribuirá para o descarte correto dos resíduos, auxiliando na manutenção da limpeza e organização do bairro. A execução dos serviços solicitados proporcionará melhores condições de higiene, conservação, segurança e qualidade de vida para toda a comunidade do bairro Catiguá. Diante do exposto, solicita-se especial atenção do Executivo Municipal para o atendimento desta indicação, considerando a importância das medidas para o bem-estar e a saúde dos moradores da localidade. Desta forma, conto com o apoio de Vossas Excelências, assinado pelo vereador João Batista Barbosa. A indicação está em discussão. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada. Indicação número 99 de 2026, de autoria do vereador João Batista Barbosa. Indicação número 99 de 2026. O vereador abaixo assinado, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: limpeza e construção de estruturas de contenção nas margens do rio Embira, no trecho da Vila Claré. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, a realização em caráter de urgência de serviços de limpeza e retirada do excesso de mato, bem como a execução de obras de contenção nas margens do rio Embira, especialmente no trecho que compreende a Vila Claré. A solicitação atende a reivindicações dos moradores da localidade que vêm enfrentando transtornos decorrentes da falta de manutenção das margens do rio. O acúmulo de mato e vegetação favorece a proliferação de moscas, mosquitos, insetos e animais peçonhentos, representando risco à saúde e à segurança da população residente nas proximidades. Além disso, verifica-se a necessidade de adoção de medidas para conter o processo de erosão das margens do rio Embira. O desgaste progressivo do solo pode comprometer a estabilidade das áreas próximas às residências, causando preocupação aos moradores e oferecendo riscos aos patrimônios e à integridade física das famílias que vivem no local.
A execução de estruturas de contenção adequadas, acompanhada de limpeza e manutenção periódica das margens, contribuirá para a preservação do solo, a prevenção de novos processos erosivos, a proteção das residências e a melhoria das condições de segurança, higiene e qualidade de vida da comunidade. Diante do exposto, solicita-se especial atenção do Executivo Municipal para o atendimento desta indicação, considerando a urgência e a relevância das medidas para os moradores da Vila Claré. Desta forma, conto com o apoio de Vossas Excelências, assinado pelo vereador João Batista Barbosa. A indicação está em discussão. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada. Indicação número 100 de 2026, de autoria do vereador João Batista Barbosa. Indicação número 100 de 2026. O vereador abaixo assinado, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: reforma da ponte localizada na rua Vereador João Ribeiro, no bairro Vargem da Ponte. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, a realização em caráter de urgência da reforma da ponte localizada na rua Vereador João Ribeiro, no bairro Vargem da Ponte. A solicitação atende a reivindicações dos moradores e demais cidadãos que utilizam diariamente a referida via. Atualmente, a ponte apresenta condições precárias de conservação, especialmente em razão da deterioração de sua estrutura de madeira, situação que compromete a segurança de pedestres, motociclistas e motoristas que transitam pelo local. O estado atual da estrutura representa risco de acidentes e pode comprometer a circulação segura dos moradores e usuários da via, tornando necessária a adoção de providências para sua recuperação e adequação. A execução da reforma proporcionará melhores condições de trafegabilidade, segurança e mobilidade, além de garantir o direito de ir e vir da população e prevenir possíveis acidentes decorrentes da deteriorização da estrutura. Diante do exposto, solicita-se especial atenção do Executivo Municipal para o atendimento desta indicação, considerando a relevância e a urgência da medida para os moradores do bairro Vargem da Ponte e demais usuários da via. Desta forma, conto com o apoio de Vossas Excelências. Assinado pelo vereador João Batista Barbosa. A indicação está em discussão. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada. Indicação 101 de 2026, de autoria do vereador João Batista Barbosa. Indicação número 101 de 2026. O vereador abaixo assinado, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: limpeza e roçagem das margens da via na entrada principal do município. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, a realização de serviços de limpeza geral e roçamento do mato nas margens da via localizada na entrada principal de Córrego do Bom Jesus. A solicitação se faz necessária em razão da falta de manutenção periódica no local, situação que tem ocasionado o crescimento excessivo da vegetação e o acúmulo de sujeira nas margens da via. Além de prejudicar o aspecto visual da região, o mato alto pode favorecer a proliferação de insetos, roedores e animais peçonhentos, representando risco à saúde e à segurança da população. Ressalta-se ainda que a referida via constitui uma das principais entradas do município e é utilizada diariamente por moradores, visitantes e turistas. Dessa forma, sua adequada conservação contribui diretamente para a organização urbana e para a boa imagem da cidade, demonstrando zelo e cuidado com os espaços públicos. A realização dos serviços de limpeza e roçagem proporcionará melhores condições de segurança e visibilidade aos motoristas e pedestres que transitam pelo local, além de contribuir para a valorização estética da entrada da cidade e para a manutenção de um ambiente mais limpo e organizado. Diante do exposto, solicita-se especial atenção do Poder Executivo Municipal para o atendimento desta indicação, considerando a importância da medida para a saúde pública, a segurança, a organização urbana e a boa apresentação do município. Desta forma, conto com o apoio de Vossas Excelências, assinado pelo vereador João Batista Barbosa. A indicação está em discussão. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada.
Indicação número 102 de 2026, de autoria do vereador Emerson Lourenço Martins. Indicação número 102 de 2026. O vereador abaixo assinado, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: manutenção e recuperação do bueiro em alvenaria localizado entre a Rua Benedito Tiburcio da Costa e a Rua Antônio Silva de Oliveira. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, a realização de serviços de manutenção e recuperação do bueiro em alvenaria, tipo vala, localizado no trecho que se estende da Rua Benedito Tiburcio da Costa até a Rua Antônio Silva de Oliveira. A solicitação se faz necessária em razão do significativo desgaste apresentado no concreto da parte inferior da estrutura, especialmente no fundo da vala, situação que pode comprometer o adequado funcionamento do sistema de drenagem e a própria estabilidade do bueiro. O problema identificado pode favorecer o surgimento de infiltrações, erosões e outros danos decorrentes do escoamento das águas, além de representar risco a residências localizadas nas proximidades e à infraestrutura das vias públicas do entorno. Diante da situação, torna-se necessária a execução, com a maior brevidade possível, dos serviços de reconcretagem do fundo da vala, recuperação estrutural e demais reparos que forem tecnicamente necessários, de modo a impedir o agravamento dos danos existentes. A realização das intervenções contribuirá para preservar a estrutura do sistema de drenagem, evitar processos erosivos, proteger as moradias próximas e garantir melhores condições de segurança e conservação da infraestrutura urbana. Diante do exposto, solicita-se especial atenção do Executivo Municipal para o atendimento desta indicação, considerando a necessidade de atuação preventiva para evitar danos de maior proporção e custos futuros ao município. Desta forma, conto com o apoio de Vossa Excelência, assinado pelo vereador Emerson Lourenço Martins. A indicação está em discussão. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada. Indicação número 103 de 2026, de autoria do vereador Emerson Lourenço Martins. Indicação número 103 de 2026. O vereador abaixo assinado, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: reserva de vaga de estacionamento para atendimento prioritário na Unidade Básica de Saúde, deputado Cristóvão Queradia. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, a implantação de vaga exclusiva de estacionamento nas proximidades da Unidade Básica de Saúde do deputado Cristóvão Queradia, destinada prioritariamente aos veículos que transportem pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com deficiência e pacientes com mobilidade reduzida, devidamente identificados conforme a legislação vigente. A medida se faz necessária para facilitar o acesso dos pacientes aos serviços de saúde, especialmente daqueles que apresentam limitações de locomoção ou que necessitam de maior apoio durante o deslocamento até a unidade. A disponibilização de uma vaga reservada em local adequado e de fácil acesso contribuirá para proporcionar maior segurança, conforto e dignidade aos usuários, além de reduzir dificuldades no embarque e desembarque de pacientes que necessitam de atendimento prioritário. A iniciativa também representa importante medida de acessibilidade e inclusão, garantindo melhores condições de atendimento às pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista e demais usuários com mobilidade reduzida que frequentam a unidade básica de saúde. Diante do exposto, solicita-se especial atenção do Executivo Municipal para o atendimento desta indicação, considerando a importância de promover um atendimento mais humanizado e acessível aos usuários dos serviços públicos de saúde. Desta forma, conto com o apoio de Vossas Excelências. Assinado pelo vereador Emerson Lourenço Martins. Passo a palavra ao autor da indicação, vereador Emerson Lourenço. Boa noite, nobres colegas vereadores, mesa diretora e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Esse requerimento visa ali que o prefeito estude a possibilidade de uma implantação ali de uma vaga exclusiva para pessoas com pacientes ali com
um problema de autismo, bem como os PCDs, né? E tendo em vista hoje que não tem uma vaga específica, né, para esses pacientes. Então, ali chega ali um paciente ali com autismo, né, às vezes ali agitado dentro do carro, a gente hoje não conta com uma vaga ali exclusiva para eles. Então acho que fica difícil. Então, conto aqui com a colaboração dos nobres colegas para aprovação dessa indicação. A indicação está em discussão. A indicação está em votação. Passa a palavra ao vereador Fernando Messias. Eu quero dar os parabéns para o Arminho, por essa indicação de vagas para pessoas aí com deficiências. Também a gente conseguiu um carro aí, que a gente não pode falar o nome, né, agora do deputado, por causa da pré-campanha, e vai ser de grande valia aí também. Obrigado. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada. Projeto de lei número 31 de 2026. Leitura do projeto de lei número 31, de 21 de julho de 2026. Dá a denominação de Unidade Básica de Saúde Antônio Marcondes da Silva à Unidade Básica de Saúde localizada na Rua Benedito Tiburcio da Costa, no município de Córrego do Bom Jesus, e dá outras providências. Justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente e senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação e deliberação desta egrégia Câmara o incluso projeto de lei que visa atribuir o nome de Unidade Básica de Saúde Antônio Marcondes da Silva à Unidade Básica de Saúde localizada na Rua Benedito Tiburcio da Costa. A homenagem presta justo reconhecimento em memória ao saudoso Antônio Marcondes da Silva, cidadão que dedicou grande parte de sua vida ao serviço público e ao desenvolvimento do município de Córrego do Bom Jesus. Antônio Marcondes da Silva exerceu o cargo de prefeito municipal por 2 mandatos, período em que promoveu importantes ações voltadas ao crescimento da cidade, à melhoria da infraestrutura e ao fortalecimento dos serviços públicos, deixando um legado de trabalho, dedicação e compromisso com a população. Sua trajetória pública foi marcada pela honestidade, espírito de liderança e permanente empenho em favor do progresso do município, razão pela qual seu nome permanece vivo na memória da população. Ao conferir seu nome à Unidade Básica de Saúde, o município perpetua a memória de um homem público que tanto contribuiu para o desenvolvimento local, transmitindo às futuras gerações o exemplo de dedicação, responsabilidade e amor por Córrego do Bom Jesus. Diante da relevância da homenagem proposta, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Assinado pelo prefeito João Gabriel Dias Ribeiro. Encaminho o projeto à comissão. Projeto de lei número 24 de 2026. De autoria do vereador Fernando Messias. Projeto de lei número 24 de 2026, substitutivo 01. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação e Finanças. Projeto de lei número 24, de 17 de junho de 2026, substitutivo 01, que dispõe sobre a denominação de via pública no município de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências. O projeto de lei em epígrafe foi distribuído à Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças para manifestar acerca da constitucionalidade e da legalidade da matéria. A proposição visa dar nome ao campo de futebol localizado no bairro Serrinha, São Benedito, passando a se chamar Campo Municipal João Caetano dos Santos, em homenagem ao ilustre e saudoso cidadão, pessoa honrada e idônea que tanto contribuiu para o município de Córrego do Bom Jesus.
A iniciativa do presente projeto de lei é correta, conforme prescreve a lei orgânica do município, pois se trata de assunto de interesse local, não privativo do chefe do Poder Executivo. A matéria tratada no presente projeto insere-se na competência legislativa do município nos termos do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal e artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que autorizam o ente municipal a legislar sobre assuntos de interesse local. Quanto à juridicidade, não há óbice, e concernente à técnica legislativa, entendemos que foram atendidas as exigências impostas pela Lei Complementar Federal nº 95 de 2013. Feitas essas considerações, visto todos os pressupostos legais terem sido respeitados, a Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças opina pela submissão do projeto de lei número 24 de 2026, substitutivo 01, ao soberano plenário, diante da sua legalidade e constitucionalidade. É o parecer. O projeto está em discussão. Boa noite a todos aqui presentes, aos nobres vereadores, à mesa diretora e também quem nos segue pelas redes sociais. Hoje tenho a honra de prestar uma justa e merecida homenagem ao senhor João Caetano dos Santos, cidadão cuja a trajetória está profundamente ligada ao bairro da Serrinha. No município de Córrego do Bom Jesus, ao longo de sua vida, João Caetano dos Santos construiu no bairro uma história marcada pela dignidade, pelo trabalho, pela simplicidade e pelo respeito às pessoas. Foi um homem que estabeleceu fortes vínculos com a comunidade e que, por meio de sua convivência e de suas atitudes, tornou-se parte importante da história e da identidade do bairro da Serrinha. Sua presença e sua trajetória deixaram marcas na memória dos moradores, especialmente daqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele e acompanhar a sua caminhada. Mais do que um morador, João Caetano dos Santos foi um cidadão que ajudou a construir com seu exemplo e sua dedicação os laços de amizade, respeito e união que caracterizam a comunidade. A denominação do campo de futebol com seu nome representa, portanto, não apenas uma homenagem à sua pessoa, mas também uma forma de preservar a sua memória, transmitir às futuras gerações a história de um cidadão que fez parte da vida da comunidade. O campo de futebol é um espaço de encontro, convivência, lazer e formação de crianças e jovens. É justamente nesses espaços que a história de uma comunidade permanece viva. Ao levar o nome de João Caetano dos Santos, o campo passará a ser também um símbolo de reconhecimento e gratidão à sua trajetória. Trata-se de uma homenagem simples, porém carregada de significado, pois eterniza o nome de um homem que pertence à história do bairro Serrinha e que, por sua trajetória de vida, merece ser lembrado, reconhecido por toda a comunidade. Desta forma, a denominação do campo de futebol como Campo de Futebol João Caetano dos Santos constitui uma justa homenagem à sua memória, ao seu legado e é a contribuição que deixou para o bairro da Serrinha e para o município de Córrego do Bom Jesus. Muito obrigado e conto com o apoio dos nobres vereadores para aprovação. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado. Projeto de lei número 25 de 2026, substitutivo 01. Projeto de lei número 25 de 2026, substitutivo 01. Dispõe sobre a denominação da via pública no município de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças. Projeto de lei número 25 de 2026, substitutivo 01, que dispõe sobre a denominação da via pública no município de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências. O projeto de lei em epígrafe foi distribuído à Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças para manifestar acerca da constitucionalidade e da legalidade da matéria.
A proposição visa dar nome à estrada municipal que dá acesso ao bairro Serrinha, São Benedito, no município de Córrego do Bom Jesus, passando a se chamar Estrada Municipal Nestor Salute, em homenagem ao ilustre e saudoso cidadão, pessoa honrada e idônea que tanto contribuiu para o município de Córrego do Bom Jesus. A iniciativa do presente projeto de lei é correta, conforme prescreve a lei orgânica do município, pois se trata de assunto de interesse local, não privativo do chefe do Poder Executivo. A matéria tratada no presente projeto insere-se na competência legislativa do município, nos termos do artigo 10 da Lei Orgânica e artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que autorizam o ente municipal a legislar sobre assuntos de interesse local. Quanto à juridicidade, não há óbice e, concernente à técnica legislativa, entendemos que foram atendidas as exigências impostas pela Lei Complementar Federal nº 95 de 2013. Feitas essas considerações, visto todos os pressupostos legais terem sido respeitados, a Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças opina pela submissão do projeto de lei número 25 de 2026, substitutivo 01, ao soberano plenário, diante de sua legalidade e constitucionalidade. É o parecer. O projeto de lei está em discussão. Passo a palavra ao vereador Fernando Messias. Mais uma vez, boa noite, senhora presidente, nobres colegas, vereadores e todos presentes, e também todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje tenho a honra de prestar uma justa e merecida homenagem ao senhor Nestor Salute, um homem simples, trabalhador e honrado, que fez do bairro da Serrinha o lugar onde construiu a sua família e deixou sua história. Nestor foi uma pessoa presente na vida da comunidade, sempre reconhecido por sua humildade, honestidade, dedicação e pelo respeito que conquistou junto aos moradores. Por isso, denominar a estrada principal de acesso ao bairro Serrinha como Rua Nestor Salute é muito mais do que colocar um nome em uma via. É uma forma de manter viva a memória de um homem que fez parte da história daquele lugar e que merece ser lembrado pelas futuras gerações. Que cada pessoa que passar por essa estrada saiba que ali está o nome de alguém que ajudou a construir a história do nosso querido bairro Serrinha. É uma singela homenagem, mas carregada de respeito, gratidão e reconhecimento. Muito obrigado e conto com os nobres vereadores pela aprovação. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado. Projeto de lei número 29 de 2026, de autoria do vereador Fernando Messias. Projeto de lei número 29 de 2026. Denomina Centro Comunitário Viver Bem José Isidoro da Rosa, o prédio público localizado no bairro Serrinha, São Benedito, e dá outras providências. Leitura do parecer da Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças. Projeto de lei número 29, de 17 de junho de 2026, que denomina Centro Comunitário Viver Bem José Isidoro da Rosa, o prédio público localizado no bairro Serrinha, São Benedito, e dá outras providências. O projeto de lei em epígrafe foi distribuído à Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças para manifestar acerca da constitucionalidade e da legalidade da matéria. A proposição visa dar nome ao Centro Comunitário Viver Bem, localizado no bairro Serrinha, São Benedito, no município de Córrego do Bom Jesus, passando a se chamar Centro Comunitário Viver Bem José Isidoro da Rosa, em homenagem ao ilustre e saudoso cidadão, pessoa honrada e idônea, que tanto contribuiu para o município de Córrego do Bom Jesus. A iniciativa do presente projeto de lei é correta, conforme prescreve a lei orgânica do município, pois se trata de assunto de interesse local, não privativo do chefe do Poder Executivo. A matéria tratada no presente projeto insere-se na competência legislativa do município, nos termos do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal e artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que autorizam o ente municipal a legislar sobre assuntos de interesse local. Quanto à juridicidade, não há óbice e, concernente à técnica
Legislativa, entendemos que foram atendidas as exigências impostas pela Lei Complementar Federal número 95 de 2013. Feitas essas considerações, visto todos os pressupostos legais terem sido respeitados, a Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças opina pela submissão do projeto de lei número 29 de 2026 ao soberano plenário, diante da sua legalidade e constitucionalidade. É o parecer. O projeto está em discussão. Passa a palavra ao vereador Fernando Messias. Mais uma vez, boa noite, senhora presidente, nobres vereadores e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje tenho a honra de apresentar esta justa homenagem ao senhor José Isidoro da Rosa, conhecido carinhosamente como Zé Mariano. Um homem que deixou uma marca importante na história do bairro Serrinhas São Benedito. Seu Zé Mariano tinha um desejo muito bonito. Queria que as crianças da comunidade tivessem a oportunidade de estudar e aprender. Movido por esse propósito, doou uma área de seu terreno para que ali fosse construída a escola do bairro. Talvez naquele momento ele não imaginasse o tamanho da importância daquele gesto. Mas a sua atitude ajudou a abrir caminhos para muitas crianças e famílias da comunidade. Hoje, a antiga escola não funciona mais como instituição de ensino. O espaço continua servindo a população, agora como ponto de atendimento médico e centro comunitário. E é justamente isso que torna essa homenagem ainda mais especial. O local continua cumprindo uma função de servir a comunidade. Ao dar o nome de Centro Comunitário Viver Bem José Isidoro da Rosa, conhecido carinhosamente como Zé Mariano, a esse espaço estamos preservando a memória de um homem simples, generoso e preocupado com o futuro das pessoas do seu bairro. Que o nome de Zé Mariano permaneça vivo não apenas em uma placa, mas principalmente na memória de cada pessoa que passa por esse lugar. E conhecer a história de quem um dia teve a grandeza de doar um espaço de sua terra para construir um futuro melhor para as crianças da Serrinha. Esta é uma homenagem à sua história, à sua generosidade, ao seu amor pela comunidade. Muito obrigado. E conto com o apoio dos nobres vereadores para aprovação. Passa a palavra ao vereador Michel João. Boa noite, nobres colegas, público aqui presente, que nos assiste nas nossas redes sociais. Eu não poderia deixar aqui também de agradecer à senhora Camila por ter doado a história que foi escrita pelo seu Zé Maria sobre o posto de saúde. Ele veio a falecer e já tinha escrito a história e tinha passado para mim. Aí eu fiz a gentileza de doar para o senhor Fernando, para que ele possa estar colocando o nome lá, que como já era um projeto dele. Então aqui é um agradecimento ao Zé Maria que se foi e à senhora Camila por ter passado para mim a história. Muito obrigado. Boa noite. O projeto de lei está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado. Tramitação dos projetos e emenda à lei orgânica. Emenda à lei orgânica número 12. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 12, de 8 de junho de 2026. Altera a redação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 128-A da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Esse projeto foi votado em unanimidade em primeiro turno e agora vai para segundo turno. A emenda à lei orgânica está em discussão.
A emenda à lei orgânica está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Emenda aprovada. Requerimento número 14 de 2026, de autoria do vereador João Batista Barbosa. Requerimento número 14 de 2026. Ilustríssima Senhora Presidente, o vereador que a este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando em caráter de urgência a realização de vistoria técnica e análise de risco geológico na encosta localizada na rua Antônio Silva de Oliveira, nas proximidades e fundos do posto de gasolina, bem como a adoção das providências necessárias para garantir a segurança dos moradores da região. Justificativa. A presente solicitação atende a uma reivindicação urgente dos moradores da localidade, diante da preocupação existente quanto às condições de estabilidade da encosta situada no referido trecho. Em visita fiscalizatória realizada pelo gabinete, especialmente após a execução de serviços de roçagem no local, foi possível constatar a existência de acentuado declive e condições que demandam avaliação técnica especializada, sobretudo considerando a presença de diversas moradias construídas tanto na parte superior quanto na base da encosta. Conforme demonstrado nas fotografias anexadas ao presente requerimento, a situação merece especial atenção do poder público, principalmente em razão da possibilidade de movimentação do solo, erosões e eventuais deslizamentos, circunstâncias que podem ser agravadas durante períodos de chuvas intensas. A existência de residências próximas à área torna necessária uma atuação preventiva e célere por parte da administração municipal, com o objetivo de identificar tecnicamente o grau de risco existente e evitar possíveis danos materiais ou principalmente riscos à integridade física e à vida dos moradores. Diante do exposto, solicita-se que o Poder Executivo Municipal, por meio da Defesa Civil, do setor de obras ou de equipe técnica competente, realize vistoria no local e providencie a elaboração de análise ou laudo técnico acerca das condições da encosta, informando o grau de risco identificado e quais medidas preventivas, obras de contenção ou demais intervenções são recomendadas para garantir a segurança da área. Solicita-se ainda que sejam informadas a esta Casa Legislativa as providências adotadas ou planejadas pelo município após a realização da avaliação técnica. Nestes termos, pede deferimento, assinado pelo vereador João Batista Barbosa. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento número 15 de 2026, de autoria dos vereadores João Batista Barbosa e Selma Cristina de Góes. Requerimento número 15 de 2026. Ilustríssima Senhora Presidente, os vereadores que a este subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer, após ouvido plenário, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando informações e documentos referentes às obras de recapeamento asfáltico realizada no trecho correspondente à rodovia MG 295, no município de Córrego do Bom Jesus. O presente requerimento fundamenta-se no exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo Municipal, bem como no direito de acesso às informações públicas, previsto no artigo 5º, inciso 33, da Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação. Para fins de fiscalização, transparência e esclarecimento à população, solicita-se que o Poder Executivo Municipal preste formalmente as seguintes informações: municipalização da via. Informar a data exata em que o trecho da rodovia LMG 295, objeto das referidas obras, foi municipalizado e passou a ser de responsabilidade do município de Córrego do Bom Jesus.
2. Instrumento de transferência. Informar por meio de qual ato, decreto, convênio, termo de transferência ou outro instrumento oficial do Governo do Estado de Minas Gerais ocorreu a municipalização do referido trecho, encaminhando cópia integral do respectivo documento. 3. Cronograma e início das obras. Informar qual a justificativa técnica administrativa para o início das obras no atual período, esclarecendo-se a execução decorreu de previsão contratual, cronograma previamente estabelecido, prazo relacionado à utilização dos recursos ou eventual necessidade de evitar a perda ou devolução de verbas destinadas à obra. Custos da obra. Informar o valor total orçado para a execução do recapeamento asfáltico, bem como o valor efetivamente empenhado, liquidado e pago até o momento. 5. Processo licitatório e contratação. Informar o número do processo licitatório, a modalidade de contratação adotada, o número do contrato administrativo, a empresa contratada para a execução dos serviços e o valor contratado, encaminhando cópia do respectivo contrato e, se houver, de seus termos aditivos. Origem dos recursos. Informar detalhadamente a procedência dos recursos utilizados para custear a obra, especificando se são provenientes de recursos próprios do Tesouro Municipal, transferências estaduais ou federais, convênios, emendas parlamentares ou outra fonte, indicando, quando aplicável, o respectivo convênio, instrumento de repasse ou emenda. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade obter informações oficiais e documentação necessária ao adequado exercício da função fiscalizatória desta Casa Legislativa, especialmente quanto à municipalização do trecho da LMG 295, à origem dos recursos públicos empregados, ao procedimento de contratação e aos valores envolvidos na execução das obras de recapeamento asfáltico. Considerando a relevância da obra para a mobilidade e a infraestrutura do município, bem como o volume de recursos públicos envolvidos, mostra-se necessário assegurar plena transparência dos atos administrativos e possibilitar aos vereadores e à população o conhecimento das condições em que a intervenção vem sendo executada. As informações solicitadas permitirão esclarecer a responsabilidade do município sobre o trecho, os fundamentos administrativos para a realização da obra, sua forma de financiamento, os custos envolvidos e os procedimentos adotados para a contratação e execução dos serviços. Diante do exposto, requer-se o encaminhamento das informações e documentos acima especificados dentro do prazo legal, para conhecimento e acompanhamento desta Casa Legislativa. Nestes termos, pede deferimento. Assinado pelos vereadores João Batista Barbosa, Selma Cristina de Góes. Passa a palavra à vereadora Selma Cristina. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, a mesa diretora, a todos os presentes. No dia de hoje, nós fizemos esse requerimento, eu e o meu colega vereador João Batista, porque, sim, cabe a nós, vereadores, pedir essas informações muito importantes para que nós, primeiramente, possamos esclarecer para a população as dúvidas, né, que todos nós temos. Nós, vereadores, não cabe a nós, vereadores, não está nas nossas mãos a execução de obras. Né, isso aí cabe ao prefeito. Essa obra foi feita de uma forma muito rápida e muitas pessoas têm dúvidas, assim como eu, né, do porquê que foi feito agora, se não podia esperar, da onde que veio o recurso, se precisava fazer ou não. Isso daí eu acredito, e na minha opinião, que tem lá na prefeitura equipe capacitada, né, os engenheiros estão lá para, sim, dizer o que é preciso ou não fazer. E isso não vem em questão de forma alguma. Se eles fizeram, com certeza precisava fazer. Não é essa a questão. Porém, a população precisa saber o motivo pelo qual essa obra foi feita tão rápida e o porquê que não podia esperar. Foi feita na época da festa, trouxe grandes transtornos para nós moradores. Aproveito a oportunidade e peço desculpas aos peregrinos, né, à equipe paroquial, aos moradores de Córrego que passaram por um constrangimento no dia 28, onde a procissão da chegada da imagem da Santa estava acontecendo, e aquilo para mim foi um desrespeito, uma falta de noção
da equipe de obras, sim. Poderia, sim, acredito eu, ter parado. Não era dias, era apenas algumas horas para a imagem da Santa passar. E aí a população, os peregrinos, ficaram com seus pés grudados no asfalto. E isso, para mim, foi falta de noção, foi falta de planejamento e foi falta, sim, de respeito para com a nossa igreja, que prepara há tantos anos, há tantos meses, aliás, desculpa, para a festa. A festa não mudou de data, a festa sempre é na mesma data. Então, eu acredito, sim, a obra precisava ser feita, porque a gente não está aqui para questionar se precisava ou não. Como eu já falei, tem engenheiro capacitado para isso. Mas eu acredito que ter esperado algumas horas não ia prejudicar ninguém. Então, esse requerimento, sim, assim que chegar a resposta, eu faço questão de explicar à população o motivo pelo qual não poderia ter esperado pelo menos algumas horas, pelo menos para a nossa procissão passar. Tá? Muito obrigada pela atenção. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Passa a palavra aos nobres vereadores para que façam suas considerações finais pelo tempo regimental de no máximo 5 minutos. Adair Moraes. Boa noite, mesa diretora, nobres colegas vereadores, pessoas presentes no plenário e todos que nos assistem pelas redes sociais. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez estar presente nesta reunião, podendo cumprir a minha missão, que é servir o povo. Agradeço muitíssimo a Deus por esses momentos que nós tivemos e pelos trabalhos hoje realizados aqui na Câmara. Também em relação à festa do Bom Jesus, eu gostaria de parabenizar os festeiros, parabenizar o nosso estimado Padre Candinho, que não mediu esforços para que a festa se realizasse. Tirando o transtorno que realmente foi, que já foi mencionado pela nossa colega Selma, sobre o asfalto da rodovia, que trouxe vários problemas, vários transtornos para os peregrinos, devotos do Bom Jesus, principalmente no dia 28. Eu também fiquei assim, muito constrangida em receber a população da maneira que nós recebemos, com os pés sujos, sujando a igreja, só quem participou que viu. Então, eu até parabenizo você, Selma, e o seu João, por esse requerimento. Também eu quero solicitar, hoje eu não fiz nenhuma indicação, porque tenho várias indicações que foram propostas por mim e que não foram realizadas. Então, eu solicito a atenção do Executivo, por favor, para que possa atender a indicação que foi feita por mim sobre o bairro Vargem da Penha, onde está sinalizado o quebra-mola e sinalizado o local onde seria construída a lagoa, aquela valeta. Faz praticamente 90 dias que foi feita a sinalização, alegando a mim que teria que ter um tempo legal para a construção do quebra-molas, do redutor de velocidade. Mas eu consultei e, mais uma vez, eu falo aqui em redes sociais. Não existe tempo legal. O tempo legal é a necessidade do local, o bem-estar do povo. E lá nós sabemos que é necessário esse quebra-mola próximo à casa da dona Denise, com o seu Afonso, e a construção, a realização, de ver se consegue tirar aquela valeta e para que possa o pessoal trafegar com mais serenidade, com mais qualidade de vida ali. Também eu quero pedir ao Executivo, com urgência, que possa fazer a limpeza dos bueiros no Quilombo, porque lá já foi mencionado por mim em redes sociais que tem uma moradora que lá faz a limpeza. Isso eu acho injusto e ela sempre está me cobrando. Então, por favor, se nós pedimos, nós vereadores estamos fazendo a indicação, o Executivo deve atender,
porque é para a melhoria do povo, é a voz do povo, não é a minha voz. Eu estou sendo um porta-voz do povo. E se o Executivo resolve fazer, ele está sendo bem aceito, ele vai ser bem aceito para a população. Também quero deixar claro aqui que nós tivemos que fazer a distribuição da emenda impositiva. E eu fiz a emenda impositiva, R$ 28.660, destinei à saúde. E para a saúde, consultas com neuropediatras, porque eu vivenciei a situação da população, quando eu estava como secretária de Educação, a dificuldade que o povo tem, que os pais têm para pagar uma consulta. Porque geralmente não tem, pelo SUS, a consulta do neuropediatra. Então, R$ 28.660 vai dar para muita consulta para o ano que vem. R$ 5.000 foi destinado à Polícia Militar para instalação de câmeras na cidade, visando a segurança. E R$ 23.660 para a compra de equipamentos para a academia ao ar livre para o bairro São Domingos. Então, foi essa a minha distribuição da emenda impositiva. Boa noite a todos, agradeço a todos pela atenção e desejo a todos uma boa noite. Passa a palavra à vereadora Selma Cristina. Mais uma vez, boa noite a todos, aos presentes e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar retornando hoje aos nossos trabalhos, aos funcionários dessa casa sempre pelo bom trabalho. Gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a Secretaria de Turismo e Cultura, que fez a parte social da nossa festa, né? Foi uma festa muito bonita. Também parabenizo aí a parte religiosa, aos festeiros, ao nosso padre Candinho, todos os voluntários, né, que colaboraram com a festa. Que Nossa Senhora da Aparecida e o bom Jesus abençoe a todos. Também gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer à Secretaria de Obras e ao Executivo, que, graças a Deus, finalmente instalaram 2 lombadas ali na Avenida Vereador Benedito Rodrigues. Então, assim, eu fiz essa indicação junto com o senhor João ano passado, o meu colega Emerson reforçou esses dias atrás, e graças a Deus as lombadas saíram. Tenho certeza que muitas vidas, né, vão ser privadas com essa lombada lá. Tem mais 2 lugares que precisa colocar ali essas 2 foi aqui no começo, na Vargem da Ponte, ainda a gente está aguardando 2 lá na Avenida Vereador Benedito Rodrigues, lá na frente. Tenho certeza que em breve também vai colocar, mas essas ficaram muito boas e eu agradeço aí ao Executivo por ter atendido, então, a nossa indicação. No mais, boa noite, que Deus abençoe a todos nós. Passa a palavra ao vereador Emerson Lourenço. Mais uma vez, boa noite a todos. Agora no sábado, próximo sábado, no dia 15/8, será realizado mais um mutirão com consultas de oftalmo através da minha emenda impositiva. Então, quero aqui convidar a todos os 128 pacientes para que não perca essa valiosa consulta. No mais, boa noite a todos. Passa a palavra ao vereador Fernando Messias. Mais uma vez, boa noite a todos aqui presentes, a mesa diretora e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje votamos projetos importantes aqui, de homenagem ao senhor João Caetano dos Santos, lá do bairro da Serrinha. Homenageamos ele com o nome do campo de futebol. Votamos aqui também da estrada principal da Serrinha também. Homenageamos o Nestor Salucci com a estrada principal. E também homenageamos o José Isidoro da Rosa, também conhecido carinhosamente como Zé Mariano. Colocamos lá a antiga escola como Centro Comunitário Viver Bem José Isidoro da Rosa. Também da emenda impositiva para esse ano, que a gente indica para o próximo ano, indiquei
R$ 10.650,50 para mobília para o ponto de atendimento médico do bairro da Serrinha, São Benedito, antigo grupo escolar, para compra de armário, cortina, mesa, cadeira, maca, banco, bebedouro e também mobília para a cozinha lá, para que possa arrumar bem a escola lá, a antiga escola, para atender o pessoal ali na Serrinha, o médico. E também indiquei R$ 10.000 para compra de 10 cadeiras de rodas dobráveis, 10 cadeiras de banho, 10 muletas axilar com regulagem de altura para uso no posto de saúde UBS e nos pontos de atendimento médico e para empréstimo para as pessoas carentes do município. Também indiquei R$ 8.000 para aquisição de nebulizadores e aspiradores de secreção portáteis para uso no posto de saúde UBS e no atendimento também domiciliar. Destinei lá também R$ 8.000 para segurança, para a compra de uma câmara para o CONSEB, para a Polícia Militar. E também destinei R$ 10.000 lá para o ponto de ônibus a ser instalado lá no bairro Anhumas, na entrada ali da igreja Congregação Cristã, em frente ali ao campo do senhor Joaquim ali. E também indiquei R$ 10.650,50 para a iluminação ali no bairro Anhumas, a ser instalado no trecho da igreja São João Batista até a estrada que passa ao lado da casa do senhor Ezequiel. Então, muito obrigado a todos. Passa a palavra ao vereador João Batista Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Com esse segundo semestre, eu acho que tem dois temas importantes para a gente discutir nesta casa. O primeiro tema é a questão ambiental, e que eu entendo que é fundamental a importância de discutirmos esse tema, visto que a demanda para a população na zona rural cresceu muito e exige maior fiscalização ao uso do solo para a proteção da nossa fauna e flora do nosso município. O segundo tema, que eu acho também de grande importância, é a decisão do STF, que cabe à prefeitura a responsabilidade de cuidar dos animais abandonados no município. Então, esse item, esse tema, essa pauta, eu proponho a esta casa para convidar o senhor prefeito e os secretários para uma reunião nas próximas semanas para discutirmos esse assunto. Então, já deixo aqui a minha proposta para a senhora presidente, convidar os nossos executivos. E com relação às emendas impositivas, eu destinei 28.600 para a saúde, de uma maneira geral, 17 mil para aquisição de equipamento de proteção para a equipe de brigada anti-incêndio e 11.600 para aquisição de câmera de segurança para a Polícia Militar. E sendo só isso que me apresenta hoje, nesta noite, eu parabenizo também a nossa paróquia pela excelente festa do Bom Jesus, na pessoa do Padre Candinho e os festeiros e demais colaboradores da nossa igreja. Foi de extrema importância essa festa religiosa que fortalece a nossa fé, e também na parte social também foi muito importante a organização do executivo, da prefeitura, do trânsito, a colocação das barracas, dos sanitários. A organização está de parabéns também ao executivo pela organização da nossa cidade. E eu agradeço mais uma vez a atenção. Passa a palavra ao vereador Josué Roberto. Boa noite a todos, nobres colegas vereadores e quem nos assiste a gente pelas redes sociais. Eu queria deixar o meu agradecimento pelo Caio Marconde, secretário de Obras, pelas
as reforminhas que fez nas nossas chegadas de estrada que eu pedi, conversei com ele, conversei com o João, agradecer o João, agradecer o Caio e os funcionários que deu uma geral nas chegadas que eu conversei com ele, que eu pedi. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Passa a palavra ao vereador Michel João. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer à população da Serrinha. Fizemos lá um mutirão para a limpeza no centro de atendimento José Isidoro da Rosa, onde vai ser a nova escolinha. E limpamos em volta, limpamos tudo, deixamos tudo organizado. E também já está certo para colocar as manilhas lá, para poder aterrar, para poder fazer a academia ao ar livre para os moradores do bairro São Benedito. No dia 10 de julho, foi inaugurado o Núcleo de Atendimento em Neurodesenvolvimento. Os primeiros passos já resultam, e o primeiro passo os resultados já demonstram a importância desse trabalho. Em apenas 30 dias, foram realizados 162 atendimentos, um número que reforça necessariamente a relevância desse serviço para o nosso município. A concretização desse espaço representa um importante avanço no cuidado, na inclusão, no acolhimento às nossas crianças, que necessitam de acompanhamento especializado, além de oferecer mais apoio, segurança às suas famílias. Registro meu agradecimento a todos que contribuíram, direta ou indiretamente, para que esse projeto se tornasse realidade. Cada esforço, parceria e dedicação foram fundamentais para essa importante conquista. Não poderia deixar de agradecer à senhora Dalila e à senhora Geisa pelo carinho com as nossas crianças. Que o núcleo continue cumprindo sua missão, respeito, compromisso, transformando vidas e proporcionando novas possibilidades de desenvolvimento. Parabéns, Córrego do Bom Jesus, por essa grande conquista. Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui e parabenizar, a Secretaria de Turismo pela parte social da festa, que foi muito boa, parabenizar os festeiros, meus colegas já falaram, e principalmente o Padre Candinho, por toda a estrutura ali que foi montada na festa, para receber os romeiros, os visitantes, o pessoal do nosso município. Parabéns, a festa estava muito boa. E eu gostaria de agradecer também o serviço que está sendo feito lá nos campos, de manutenção das estradas, das estradas rurais. Eles estão lá já há uns 15 dias, eu acredito que fique aí mais uns 10. E depois vão descer ali, fazer uma LCA também, e a Estrada Velha do Catiguá. Tenho acompanhado de perto. E precisa mesmo, A serra, ela acaba se desgastando muito pela quantidade de veículos que passa, caminhões, mas está ficando muito bom. Eu gostaria hoje de fazer um apelo ao Executivo, A gente agradece, a gente está junto, a gente fiscaliza, a gente opina, mas um apelo assim que por alguns servidores. Nós somos agente de saúde, eu sou agente de saúde, agente comunitário de saúde concursada, e nós, em 2022, nós deixamos de fazer parte, por um projeto de lei, do Executivo, na época, do ano de 2022, nós deixamos de fazer parte do quadro dos funcionários que têm o plano de carreira. E isso, para a gente, ao longo do tempo, ele vai acabar custando muito. Eu acho que assim, a gente estar fora do plano de carreira
para nós, funcionários, né, e as minhas colegas lá, para a gente é uma falta de respeito com a gente, porque a gente prestou o concurso, a gente tinha isso em 2022, foi tirado, e a gente quer essa reintegração, porque só nós que somos agentes comunitários de saúde, que batemos de porta em porta, atualizamos os cadastros, que fazemos com que o dinheiro da atenção primária chegue ao atendimento da saúde, não temos o mesmo direito de fazer parte do quadro de funcionários da prefeitura. Por que sermos nós diferentes, né? Por que sermos tratados de maneira diferente, sendo que a gente tem esse direito, né? Eles tiraram a gente do plano de carreira e a gente queria, né, uma atenção do executivo, através da secretária de saúde, para que a gente seja reintegrado de forma, né, pacífica, que a gente não precisa acionar a justiça. Porque eu acho assim, num quadro de funcionários, com tantos funcionários, só nós 6 deixar de fazer parte desse quadro, né, o porquê? A gente acaba sendo desmotivado a trabalhar, né, de estar ali fazendo o que a gente precisa fazer por coisa pouca, porque financeiramente não é um valor que vai fazer diferença no nosso salário ou para o município, até porque o nosso salário ele vem do Estado. Então, eu peço um pouquinho de atenção assim, com os meus colegas de trabalho, com as minhas colegas de trabalho, né, que são as agentes comunitárias, para que isso seja revisto, seja pensado. Eu acho que é uma falta de respeito com a gente. No mais, eu encerro os trabalhos de hoje sobre a proteção de Deus. Boa noite a todos.